Olá, família Projeto, nada pode nos separar do amor de Deus. Aqui estou para mais um estudo bíblico, aqui postado por presbítero André Sanches. Eu sou Donizete e mais uma vez eu venho aqui partilhar com vocês mais um estudo bíblico. Mas antes, eu vou estar partilhando aqui com vocês um versículo do dia 2/10 de 2024. Cantem glória ao Senhor, porque somente Ele é digno de ser louvado. Ele é o Rei poderoso, maior que a terra e o céu. Salmos 148, versículo 13. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Nada Pode Nos Separar do Amor de Deus. Pessoal, confesso a vocês que estou muito cansado. Esses dias muito quentes aqui em São Paulo. E como eu sou pedreiro, né? Quem já sabe aí, sou pedreiro, então eu trabalho muitas das vezes na parte externa. E aí eu tomo esse sol todinho, né? Claro, eu coloco um chapéu para proteger, mas mesmo assim, muito quente, acabei que esgotando, né? Estou muito cansado. Fiquei até um pouco sem vontade de fazer o vídeo hoje, só que eu lembrei que Deus é prioridade na minha vida. Então, se eu não vencer esses obstáculos mínimos, o que é que eu vou vencer na vida? Não é verdade? Então, mesmo assim cansado, estou aqui. Não estou aqui me dando uma de vítima nem nada, né? Porque só estou aqui porque o Senhor é misericordioso para comigo. Creio que também para com todos vocês. Mas já desejo tudo de bom na vida de cada um de vocês que estão visualizando meus vídeos, que estão acompanhando meus vídeos. Agradeço de coração a todos que eu sei que é poucos, mas eu agradeço mesmo assim. Que vocês que estão acompanhando meu vídeo, que eu sei que eu não estou aqui sozinho, não estou falando sozinho. Eu sei que tem pessoas que vão estar visualizando esse vídeo. Amém, pessoal? Hoje o estudo é assistir futebol, torcer para times e a estádios é considerado pecado na Bíblia? Essa é uma pergunta. Postado por presbítero André Sanches em hashtag Você Pergunta. Você pergunta. Eu e meus amigos fizemos uma excursão para assistir um jogo do Corinthians. Para minha surpresa, o nosso pastor nos chamou e nos repreendeu dizendo que torcer para times é pecado de idolatria e que não agrada a Deus. Perdemos tempo indo a um estádio idolatrar um time. Ficamos envergonhados com isso e Fiquemos envergonhados com isso. Ele está certo no que ele disse? Assim um cidadão perguntou, um cristão perguntou para o presbítero André Sanches se torcer para time é pecado. E aí o presbítero ele responde assim: caro leitor, quase tudo em nossa vida, mesmo as coisas lícitas, podem ser contaminadas pelo pecado e se transformar em coisas que desagradam a Deus. No entanto, se lidarmos com as coisas lícitas do jeito correto, elas não são um pecado e não vão nos atrapalhar em nada. Mas aí fica a questão. Como saber se torcer para um time de futebol é algo lícito ou se é pecado, se não temos isso descrito de forma objetiva dentro da Bíblia? Quando torcer para time se torna pecado? Quando torce para time se torna pecado? É a mesma pergunta, né? A pergunta é se a gente torce para um time se é pecado. Aqui nós estamos falando de pessoas cristãs, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que buscam estar na presença do Senhor, né? E aí o cidadão em dúvida fez essa pergunta. E o presbítero André Sanches, como ele é um professor da Bíblia, né? Professor de escola dominical, ele estuda a Bíblia, então ele responde para nós da maneira mais correta possível. A primeira
a primeira explicação diz assim: a Bíblia não tem nenhuma diretriz específica proibindo que tenhamos contato com práticas esportivas, nem tem proibições de sermos torcedores de times esportivos. Aliás, o apóstolo Paulo usava muitas vezes figuras em seus ensinos que tinham como base jogos esportivos. Em uma delas ele disse: não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4. Ao julgar pelo conhecimento que Paulo tinha sobre algumas práticas esportivas, não é difícil concluir que ele tinha presenciado ou se interessado por jogos esportivos. Ele, inclusive, sabia um pouco sobre a rotina de preparação regrada e disciplinada dos atletas que participavam dessas competições. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. No final da sua vida, ele ainda usou o exemplo da prática esportiva da luta que ocorria muito nos Jogos Olímpicos de seu tempo. Combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Seria o apóstolo Paulo um tipo de torcedor e entusiasta dos jogos de sua época? Explicação 2. Isso me leva a pensar que existe um limite saudável em que o suporte ou esporte, faz parte de nossa vida, seja de forma direta, quando o praticamos como um lazer, ou para cuidar da saúde, ou torcendo para um time, ou em uma competição. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu percebo na dificuldade que eu tenho para ler. Meu Deus do céu, é tremendo. Dá-me força, Senhor. Me dá-me inteligência, Pai. Vigor, fervor, Pai. Olhos espirituais, meu Deus, para que eu enxergue, Senhor, e veja aqui a revelação do Senhor, nosso Deus. Que tem hora que dá desânimo, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas como tudo na nossa vida foi contaminado pelo pecado, não podemos negar que existe também algumas linhas que, se ultrapassadas, podem fazer do esporte um pecado em nossa vida. Mas qual ou quais linhas seriam essas? Vejamos algumas reflexões sobre isso. Explicação 3. Quando torcer para times, quando participar de algum esporte, se torna uma prioridade que toma o lugar de outras prioridades que deveriam estar mais no topo de nossa atenção. Isso se torna um erro. Por exemplo, se meu amor pelo time é exercido de tal forma que minha família fica abaixo do time, ou seja, eu cuido mais em dar atenção ao meu time que minha esposa ou filhos, isso se torna um erro. Não é difícil encontrar homens que negligenciam seu lar para estar presentes toda semana em diversos encontros esportivos, para jogar ou para torcer para time que mais gostam. Se tenho mais tempo para meu time, para o meu esporte, do que para dedicar a Deus, para as práticas espirituais, isso também mostra uma troca de prioridades que não é saudável. O homem de Deus sábio precisa encontrar o equilíbrio em tudo que faz, inclusive se gosta de torcer para times e a estádios. O amor por Deus deve sempre ser maior, senão algo está errado. Muitas vezes
no calor da paixão pelo esporte, ele acaba caindo em muito tipo de idolatria, sem perceber. Isso irá lhe causar eita glória a Deus, aleluia. Isso irá lhe causar mal. Perdão. Ou ainda, se existe algum tipo de idolatria, feita a times ou jogadores, a alguma personalidade, isso também não agrada a Deus. Nem sempre a pessoa percebe que está idolatrando essas coisas, mas isso é fácil de analisar. Se algo ou alguém é considerado consagrado em sua vida, tem tomado toda a prioridade em sua vida, até acima de Deus, então está idolatrando aquilo. Ainda posso citar que se torcer para times te levar a ser violento, ofensivo ao seu próximo, se isso facilita que você se entregue em bebedices, palavrões e coisas do tipo, ou seja, se a forma como você lidar com o esporte te leva a ferir princípios importantes de conduta que a palavra de Deus ensina, talvez seja melhor repensar a forma como lidar com o esporte. Vamos para a lição 4. Torcer para times pode se tornar pecado quando é algo que desequilibra nossa vida de tal forma que inverte prioridades, nos faz se entregar a obras da carne e nos transformar em idólatras. Ou seja, colocamos nosso time ou jogadores que amamos acima de Deus. Mas torcer de maneira equilibrada, fazer uma viagem programada para ver um jogo, isso por si só não tem pecado algum. Pode ser feito com sabedoria e não prejudicará em nada a vida do cristão verdadeiro. Como tudo, em nossa vida, o cristão deve ter sabedoria para exercer desejos e gostos pessoais de forma que Deus seja glorificado. Para fazer isso, muitas vezes terá que dizer não a algumas coisas, equilibrar prioridades e colocar cada coisa em seu devido lugar. Fazer isso poderá sim, sem problemas, ter seu time de coração, acompanhar partidas na TV ou no estádio, sempre com decência e mostrando que é um servo de Deus, fazendo as coisas com retidão. Mas se perceber que sua paixão está levando a ferir princípios importantes da palavra, então melhor deixar essa paixão até que aprenda a lidar com ela de forma reta e saudável. Meu irmão, concluindo aqui, como vocês mesmos aqui ouviram, perdão pessoal, porque estou muito cansado, né? Então eu tive uma dificuldade aqui, me embaracei um pouco. Mas enfim, não é pecado torcer com moderação, né? Que você não coloque isso acima de todas as outras coisas. Principalmente que você não coloque acima da palavra de Deus, o momento com Deus, tá bom? Eu entendi aqui o recado, espero que você tenha entendido. Eu agradeço a cada um de você que ficou até o final. Peço desculpa mais uma vez por estar muito cansado e não estar passando uma confiança, né? Mas fique em paz. Confie em Deus, que Deus é quem pode te dar a verdadeira confiança que você necessita. Amém? Amém, meu amigo, minha amiga? Desejo de coração que você esteja bem, desejo de coração que você possa estar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque mesmo cansado, meu irmão, eu estou na presença de Deus. E que Deus me guarde e guarde todos os seus familiares, para a honra e glória do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade.